Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Ryanair, lucro mais do que triplica no primeiro trimestre fiscal de 2024 para 662 milhões de euros. Como a gente vem acompanhando, as companhias aéreas do mundo inteiro vêm sofrendo e sofreram muito durante a pandemia e estão com nível de endividamento alto, resultados muito ruins e as suas notas de crédito estão sendo rebaixadas no mundo inteiro. No entanto, tem uma companhia lá na Europa que está mandando muito bem e tem um modelo super interessante, que é o modelo low cost, que está dando bastante resultado e o resultado aí do primeiro trimestre de 24 foi excelente, que é a Ryanair. Se você não conhece a Ryanair, vou mostrar para vocês agora os resultados e por que ela tem tanta vantagem em relação às outras companhias aéreas. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, a Ryanair é uma empresa irlandesa que tem operações exclusivas na Europa. Quando eu morei lá, eu andei de Ryanair e as tarifas elas são sensacionais, né? Você consegue ir de Paris para Londres pagando assim 10 euros, mais as taxas de aeroporto, etc., saem uns 40, 50 euros. Então, passagens aéreas muito baixas. Muita gente se questiona como que esse modelo de low cost das companhias aéreas consegue dar bastante resultado. Basicamente, eles utilizam padronização de aviões, até para ter um menor custo de manutenção e despesas operacionais. Eles tentam negociar com aqueles aeroportos que têm as taxas menores, então nem sempre elas têm operações nos principais aeroportos de cada cidade, mas você consegue chegar na sua localização caso você esteja disposto a ir para um aeroporto um pouco mais longe do centro. E também tem uma eficiência operacional absurda, né? Nível de ocupação muito alto, e isso daqui, em conjunto, faz com que as companhias low cost tenham resultados muito melhores do que as companhias tradicionais. Mas é aquele negócio, né? Você pega uma passagem aérea da Ryanair, você não consegue marcar assento, você tem que pagar até se você quiser, eventualmente, tomar uma água. Então eles cobram absolutamente tudo, é como se fosse um busão de asas mesmo, mas é o modelo mais eficiente e é assim que essas companhias aéreas conseguem mostrar resultados muito melhores do que as tradicionais. Vamos pegar aqui um pouco do resultado e aí depois eu entro no detalhe aqui de alguns financials interessantes para eu mostrar para vocês as características desse modelo. Então vamos lá. A companhia aérea Ryanair informou nesta segunda-feira que o lucro líquido do primeiro trimestre do ano fiscal de 2024 mais do que triplicou, superando o consenso, mais que o tráfego para o ano inteiro deve ser menor do que a projeção anterior devido a atrasos nas entregas do Boeing na primavera e outono de 2023. A Ryanair está nesse processo de mudança dos seus aviões para o famoso Boeing 737 MAX, que deu bastante problema no lançamento, o avião caiu, e aí a Boeing gastou muito dinheiro para tentar reestruturar o projeto para não ter mais problemas, mas parece que tem bastante benefício agora que o avião está mais confiável para você conseguir fazer a mudança desse portfólio. Então você tem lá o 737 tradicional, agora eles vão para o 737 MAX, e aí eventualmente isso pode mostrar uma perspectiva positiva para o futuro da companhia. No entanto, como ela estava dependendo dessas entregas e não vai ser entregue, as projeções para o ano vão ser um pouco piores do que eles tinham projetado. Vamos lá. A companhia aérea irlandesa de baixo custo disse que nos 3 primeiros meses encerrados no dia 30 de junho, o lucro líquido foi de 662,9 milhões de euros, em comparação com 187,5 milhões de euros no mesmo período do ano passado. Resultado 3,5 vezes superior. Então, aumentou bastante o lucro líquido aqui em relação ao ano passado. O consenso do lucro líquido foi de 506,2 milhões de euros, de acordo com o FactSet, 7, que tem a base das estimativas dos analistas de mercado. Então bateu o consenso do mercado e mostrou resultados aí bem consistentes nesse primeiro trimestre do ano fiscal. A receita foi de 3,65 bilhões de euros em comparação a 2,6 bilhões de euros no mesmo período do ano anterior, e o consenso do mercado era 3,59, ou seja, também bateu o consenso de lucro e de receita. O tráfego no período foi de 50,4 milhões de passageiros, em comparação com 45,5 milhões no ano anterior, informou a companhia. Então ela conseguiu ter, né, e abocanhar essa vontade das pessoas de voltarem a viajar depois da pandemia. E a Ryanair aqui está fazendo um excelente trabalho ali na Europa.
A Ryanair disse que, embora as reservas no segundo trimestre tenham sido fortes, os aumentos de tarifas serão menores do que do primeiro trimestre. Ainda assim, espera-se que as tarifas no segundo trimestre sejam mais altas em comparação ao trimestre do ano passado. Tá? Isso daqui é interessante porque, se você mantém um nível de ocupação alto nas aeronaves, que é um dos fatores críticos de sucesso para uma empresa de aviação dar dinheiro, e ainda o ticket médio está crescendo, o aumento de rentabilidade é garantido. Isso daqui é ótimo a Ryanair mostrar para o mercado. O tráfego no ano fiscal de 2024 deve crescer 9% para 183,5 milhões de passageiros, abaixo das projeções de 185. Então era 185, agora é 183,5, mas nada mal aqui em relação à performance das outras empresas as outras companhias aéreas da Europa, né? Bom, vamos entender um pouco do modelo operacional aqui da Ryanair e como que ela consegue alcançar resultados tão bons se a gente está vendo a maior parte das companhias aéreas tomando um pau aí, né, em termos de resultado financeiro. Bom, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês aqui a abrangência da operação da Ryanair na Europa. Então são 91 bases e espalhado na Europa inteira. Né? Então vocês estão vendo aqui que em termos de abrangência de operação, na Europa a Ryanair aqui é número 1. Tá? Número 1 aqui em relação às outras companhias aéreas. Isso é muito bom. Bom, outra coisa que eles conseguem fazer é o seguinte: dado que você tem uma quantidade de passageiros muito grande, muito superior, vou mostrar daqui a pouco para vocês como que é a diferença entre o primeiro e o segundo, eles conseguem diluir bastante custo por passageiro, dado, né, as taxas de ocupação alta aqui que eles têm no avião. Isso daqui é demonstrado aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês. Então, ó, euro por passageiro transportado. Então, ó, eles conseguem ter aqui um custo de staff aqui por passageiro de 7 euros. Só quem consegue chegar próximo é a Wizz, que também é uma empresa low cost. A EasyJet é 13. A EasyJet é uma empresa concorrente da Ryanair com operação na Europa como um todo, mas a base deles é Reino Unido. Tá? Então, ó, 13 euros por passageiro, eles conseguem 7. Olha a Lufthansa, pessoal. A Lufthansa que é 45 dólares por passageiro. Custo de taxas de aeroporto e manipulação de bagagem, 7 euros também, contra 14 da Wizz e 28 da EasyJet. Então, aqui eles também conseguem ser bastante eficientes. Na parte de rotas, 5 euros, e aqui equivale com os principais concorrentes. E aí tem os outros custos aqui. Quando você pega todos esses custos, dá 31 euros por passageiro. Na Wizz, que é o concorrente direto deles, aqui, ó, 47 euros. E a EasyJet, 76. O da Lufthansa é 126 euros por passageiro. Então vocês conseguem perceber que o custo operacional aqui é muito inferior aos principais concorrentes na Europa, né? E aí, como eles conseguem isso? Com bastante passageiro. Então, ó, 50,4 milhões de passageiros só nesse primeiro quarto fiscal de 2024, com nível de ocupação de 95% das aeronaves, contra 92% no mesmo período do ano anterior, que já tinha sido muito bom. Então, ó, 95%. E aí faz a empresa ter esses resultados financeiros muito bons, como a gente mostrou, né? Beleza. Então, ó, vamos ver a quantidade de voos que a Ryanair tem em relação ao segundo. Então, ó, só nesse primeiro quarter foram 3.273 voos, um aumento de 25% em relação a 2019, ou seja, pré-pandemia. A EasyJet, que é a segunda, foram 1.732. 3.273 contra 1.732. Olha a diferença de quantidade de voos que a Ryanair tem em relação à segunda. Quando você pega a Lufthansa, que é uma das mais conhecidas lá da Europa, 1.247 contra 3.273. Então ela está muito à frente em relação aos principais concorrentes europeus. Por isso eles conseguem ter uma quantidade de passageiros transportados muito superior aos concorrentes, diluindo todos os custos por passageiros, e é daí que vem o segredo dessa operação, né? E ele é número 1 em termos de market share na Itália, na Polônia, na Irlanda e na Espanha. E é segundo na Hungria, na Áustria e no Reino Unido. Só perde para a EasyJet. Então ele tem, né, também um grande market share, e aí todo o ganho de escala ele consegue, né, trazer os benefícios de redução de custo por passageiro carregado, eventualmente aumentando bastante as margens operacionais.
Outro fator importante que essas low costs, elas têm como modelo de negócio para conseguir diminuir o custo operacional é trabalhar com padronização de aeronave. Por quê? Porque se você utiliza sempre uma mesma aeronave, você tem menor custos para conseguir contratar pilotos, que aí você tem menos custo de treinamento, porque todo mundo já sabe voar com um modelo só, perfeito, tá? E também custos de manutenção, porque aí você sempre vai ter o mesmo modelo, vai ter sempre o mesmo contrato de manutenção, peças de reposição e assim por diante. Então, ó, agora, full year 2023 aqui, que foi o último ano fiscal, eles terminaram com 411 aeronaves 737NG, 98 737-8200 e só com 28 aeronaves da Boeing, da Airbus, que é o A320. Então eles têm só um pouquinho de aeronaves do concorrente aí da Boeing. Qual que é a ideia deles? A ideia deles é chegar ali em 2030 só com 737 e aí vai ser um mix entre 737 MAX, basicamente, 210 aqui do 737-8200 e os 367 aeronaves do 737 tradicional NG. E aí, qual que é a ideia? Eles irem transformando o portfólio deles para o 737 MAX. Por quê? Apesar dos problemas de engenharia que aconteceu quando foi lançado esse modelo para mercado, parece que os engenheiros da Boeing conseguiram corrigir os principais problemas que faziam o avião cair. E agora parece que o avião ele tem todas as características fundamentais para você conseguir ter a maior eficiência. Por quê? Porque, ó, mais assentos e vai ter menos consumo de combustível, o que consequentemente vai conseguir reduzir ainda mais aquele custo por passageiro transportado. Mais passageiros com menor consumo de combustível, eventualmente vai ser um avião muito mais eficiente e a ideia deles é ter 300 aeronaves lá em 2034 dos 800 que vai ter a composição de todas as aeronaves que a Ryanair vai ter no seu portfólio. Interessante isso, né? Então ela vem trabalhando também com a Boeing para conseguir eventualmente introduzir esse modelo e aumentar bastante a representatividade, reduzindo aí os custos operacionais, aumentando a eficiência do negócio, né? Por que redução de combustível é tão importante, né, pessoal? Vou mostrar para vocês, eu já mostrei isso quando eu analisei algumas outras empresas de aviação, mas olha que interessante, ó. Quando você pega aqui a receita desse primeiro quarto de 24, foi 3 bilhões 649. Perfeito, isso a gente já tinha visto. Na parte de custos operacionais foi 2 bilhões e 900. E aí o lucro operacional foi de 711. Perfeito, né? Só que aqui tem a abertura do custo, pessoal. Dos 2,939 bilhões de euros de custo desse trimestre, 1 bilhão 338 foi o quê? Combustível. Combustível, pessoal, 45% mais ou menos do custo total é combustível. Então, se você migra para um avião que vai ter a oportunidade de você ter mais assentos disponíveis com consumo de combustível menor, você vai aumentar a receita e vai diminuir o custo. E é um custo extremamente representativo, como eu estou mostrando para vocês, 45% do custo total. Então, é por isso que eles estão fazendo essa migração para o 737 MAX 10. Né? Bom, companhia aérea, a gente sabe, tem ciclo de conversão de caixa invertido. Ela geralmente vende as passagens aéreas antes de ter o voo. Então, dos 662,9 milhões de euros que ela conseguiu de lucro líquido, ela conseguiu gerar 1,2 bilhões de euros de fluxo de caixa das atividades operacionais, que foi mais do que suficiente para todo o nível de investimento que a empresa fez nesse trimestre de 1 bilhão e 63 e ainda sobrou dinheiro aí para fazer tanto compra de produtos financeiros quanto dar uma amortizada na dívida. Isso daqui é interessante por quê? Porque a gente está vendo que todas as companhias aéreas estão endividadas até a tampa. O Ryanair é um caso diferente. Por quê? Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que em junho do ano fiscal de 24, eles terminaram com 4,8 bilhões de euros de caixa. Qual que é o total de dívida que a empresa tem? 3,9. Então, se você tem 3,9 de total de dívida e 4,8 de caixa, você tem caixa líquido. E isso daqui é uma vantagem enorme em relação às outras companhias. Por quê? Porque aí o resultado financeiro não pesa tanto no resultado líquido da companhia, por isso que a empresa consegue ter lucros muito superiores aos peers de mercado, né? Beleza. E qual que é a consequência tradicional de você ser tão eficiente? ROIC.
ROIC é o maior ROIC da Europa e um dos maiores ROICs de companhia aérea, se não o maior. Então, ó, o ROIC dos últimos 12 meses está em 10,9%, com custo médio ponderado de capital de 6,97%. Isso a Ryanair. Então, ela está agregando valor econômico conforme os trimestres vão passando, diferentemente dos seus principais concorrentes. Então, ó, vamos pegar aqui uma europeia, Lufthansa. A Lufthansa, só para vocês terem uma ideia, tem um ROIC de 3,03 contra 10,9 da Ryanair. E o custo médio ponderado de capital é 5,62. Então a Lufthansa ela destrói valor econômico. Ela tem um ROIC menor que o custo médio ponderado de capital. Vamos pegar uma companhia que a gente conhece aqui, a Latam. A Latam, só para vocês terem uma ideia, teve um ROIC nos últimos 12 meses de 4,97, contra o custo médio ponderado de capital de 10,9. Então a Latam está destruindo valor absurdo, como a maior parte das grandes companhias aéreas que a gente observa no mundo inteiro. Lufthansa também. A Ryanair é um caso atípico. Ela consegue ter ROIC acima do custo médio ponderado de capital. É uma das poucas companhias aéreas que consegue agregar valor econômico nos seus resultados. Muito interessante isso, né? Então esse modelo de low cost, se bem implementado, ele traz bastante resultado. Obviamente não é a melhor experiência para o consumidor, mas atende a necessidade. Se você quiser ir de um ponto A para o ponto B com um custo baixo e, eventualmente, ser mais eficiente do que você ir com as alternativas de mercado, Ryanair na Europa é o modelo vencedor e está mostrando a solidez dos seus resultados no meio da pandemia. Foi uma das companhias que sofreu pouco, tá, em relação às outras, e agora está mostrando uma melhora nos seus resultados, dado a volta da demanda por voos, principalmente agora nas férias europeias. Vamos acompanhar, mas é um modelo bem interessante para ser analisado. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.